Ainda falando sobre as comparações que Pedro faz sobre a igreja, nós encontramos aqui já na quinta comparação, são 6 ao total, a quinta comparação, Pedro nos chama a sermos estrangeiros, né, ou forasteiros. Então aqui no versículo 11, Pedro diz: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a carne. Também não sem intenção, Pedro chama aqueles irmãos de estrangeiros e forasteiros, né? Se a gente vir aqui no versículo 1 do capítulo 1, nós entendemos que Pedro estava falando para judeus que haviam sido espalhados pelo mundo, né? Na conhecida diáspora judaica, em que Deus manda outros povos conquistarem Israel, e daí o povo de Israel ele é disperso em diversas nações. Então Pedro vai falar isso, né? Dispersos de um ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. Então, Pedro pega algo pessoal daquelas pessoas, algo que era real deles. Então, eles estavam vivendo em meio de um povo que não era deles. Eles estavam vivendo em uma nação que não era deles. Então, eles se sentiam imigrantes, né? Eles se sentiam comendo algo que não era da cultura deles, falando de jeito que não era da cultura deles, então morando, vivendo. Então eles se sentiam sempre fora daquela nação. Então Pedro pega esse sentimento e fala, da mesma forma, tenham esse sentimento sobre esse mundo aqui. Sintam-se estrangeiros aqui, sintam-se forasteiros, né? Como sendo de outra nação, sendo de outra cidadania. Então, vocês devem, dessa forma, entender que os prazeres carnais, eles não pertencem à cidadania de vocês. Então, isso é desse mundo, mas vocês não são daqui. Então, abstenham-se disso. Abstenham-se disso. Tá? Então, assim como Pedro fala aos irmãos, chega também a nós, toca também a nós essa verdade. Então, devemos nos abster dos prazeres carnais, porque como povo de Deus, não temos mais a cidadania daqui, não somos mais daqui. Então, pertencemos então a uma outra cidadania, nós pertencemos então a uma outra pátria, né? Uma pátria celestial. Então, eu espero que Deus abençoe sua vida, tá? Então, fica na paz.